Olá, meus irmãos, esse é mais um vídeo aqui da série Reinterpretando Ellen White. Você é daquelas pessoas que, quando leem um texto da Bíblia, ou quando ouvem um pastor lendo e explicando um texto da Bíblia, vocês se contentam com essa explicação? Ou vocês pesquisam por si mesmos? Vocês leem vários textos antes e vários textos depois daquele que o pastor ou qualquer outra pessoa leu? Ou vocês se contentam só com a leitura e a explicação dele? Vocês são daquele tipo de pessoas que, quando ouvem alguém lendo um texto de Ellen White, vocês se contentam com isso? Ou vocês vão à fonte? Por exemplo, o livro Eventos Finais, que é isso que vocês estão vendo aí, é uma compilação. Ele é como se fosse uma colcha de retalhos, com vários textos reunidos de várias outras fontes, e alguns textos, inclusive, com algumas reticências, ou seja, indicando que houve um resumo ali naquele texto, que não foi colocado o texto na íntegra. Quando alguém lê algum desses textos para você, tentando justificar alguma coisa, você se contenta com essa leitura, com essa explicação, ou você vai a fundo? O objetivo dessa série aqui é fazer você refletir de uma forma mais ampla nos textos de Ellen White. Por isso o nome da série é Reinterpretando Ellen White. E aqui eu quero mostrar para você um texto que é muito usado por algumas pessoas que tentam justificar atitudes erradas de muitos líderes da igreja, como eu estava assistindo ontem um vídeo, uma entrevista, onde um jovem, um membro da igreja adventista, que fez um curso de teologia à distância, estava entrevistando um ex-pastor da igreja e ele citou esse texto no final. E foi isso que motivou com que eu fizesse esse vídeo aqui para colocá-lo na série Reinterpretando Ellen White, porque é um texto realmente bem polêmico e é um texto que pode ser muito convincente para muitas pessoas. Mas eu creio que depois de você assistir esse vídeo, você vai ver que esse texto não é tão convincente assim para justificar erros de dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e para justificar que você pode aceitar esses erros, continuar na igreja aceitando esses erros, que tudo vai ficar bem no final. Vamos dar uma olhada em que texto é esse? Vamos dar uma olhada. É esse aqui, ó. O texto ele está no capítulo 4 do Eventos Finais. Estou com o livro aqui, ó, em mãos, tá? Capítulo 4. O título do capítulo é A Igreja de Deus nos Últimos Dias. A Igreja de Deus nos Últimos Dias. E o subtítulo é esse aí, ó, Deus porá tudo em ordem. Deus porá tudo em ordem. Se tem coisas erradas, podem ficar tranquilos que Deus vai pôr tudo em ordem, né? Aqui, nesse livro aqui, ó, que está em minhas mãos, está na página 32. Tá? Na página 32. E está escrito assim, ó. Vou aumentar aqui para vocês acompanharem a leitura comigo. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso, de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. E aí o que eles costumam dizer, né? Eles costumam dizer, deixa eu voltar aqui para... Não, vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui, ó, bem grande aqui. Eles costumam dizer o seguinte, olha, não sai do barco, a igreja é o barco, fica no barco e o barco ele vai chegar ao final. Se tiver coisas erradas, Deus vai ajustar, a igreja vai terminar bem ajustadinha, com tudo certo, o joio vai sair, o trigo vai ficar, a igreja vai permanecer até o fim. Será? Será que é isso mesmo? Vamos aqui olhar a fonte que é citada aqui, Mensagens Escolhidas, que também é uma compilação. Mensagens Escolhidas 2, volume 2, página 390.
Estou com ele aberto aqui, olha. Não há necessidade de temer. Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Da mesma forma, né, com que está lá no Eventos Finais. Só que eu vou ler a continuação para vocês. Aqui é necessário nós entendermos que a mensageira do Senhor está falando em uma linguagem poética. Ela fala que o movimento é como uma nau, um navio, e esse navio vai chegar ao seu porto final. E podemos ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Mas vamos ver a continuação do texto aqui, o que é dito. Vamos lá. Quando eu me achava em viagem de Portland, no Maine, para Boston, muitos anos atrás, sobreveio-nos uma tempestade, e as grandes ondas nos arremessavam de um lado para outro. Caíram os candelabros e as malas rolavam para cá e para lá, como se fossem bolas. Os passageiros estavam atemorizados e muitos gritavam na expectativa da morte. Depois de algum tempo, o piloto veio a bordo. O capitão pôs-se junto do piloto enquanto ele tomava o leme e exprimiu temor quanto à direção em que o navio estava sendo conduzido. Quer tomar o leme? Perguntou o piloto. O capitão não se prontificou a fazer isso, pois sabia que lhe faltava experiência. Então alguns dos passageiros ficaram desassossegados e disseram que temiam que o piloto os lançasse de encontro às rochas. Quereis tomar o leme? Perguntou o piloto. Eles, porém, sabiam que não o podiam manejar. Quando pensais que a obra se encontra em perigo, orai, Senhor, fica ao leme, conduze-nos através desta perplexidade, leva-nos a salvo ao porto. Não temos nós razão para crer que o Senhor nos conduzirá através, triunfantes? Há diante de mim muitos que são velhos ajudadores na causa. Tenho conhecido alguns de vós durante os últimos 30 anos. Então, olhe que aqui tem um contexto de época. Aqui tem um contexto de tempo que muitas pessoas não levam em consideração quando leem os escritos de Ellen White. Eles acham que ela falou exclusivamente para aquele tempo, esse tempo agora que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos analisar a partir do tempo em que ela escreveu, daí por diante. Vamos continuar. Irmãos, não temos nós visto crise após crise sobrevir à obra e não nos conduziu o Senhor por elas, operando para a glória de seu nome? Não podeis crer nele? Não lhe podeis confiar a causa? Não vos é possível, com vossa mente humana, compreender a operação de todas as providências de Deus? Deixai-o cuidar de sua própria obra. Então, olha aqui a fonte primária desse texto. The Review and Herald, 20 de setembro de 1892. Você, quando lê o Eventos Finais e vê esse texto, você veio aqui até a fonte secundária, que é o Mensagens Escolhidas, que também é uma compilação? Eu creio que 90% ou mais de 90% das pessoas não vão. Eles se contentam só com o que está escrito lá no Eventos Finais, eles não fazem essa regressão comparando as fontes primárias. Quando você vem aqui no Mensagens Escolhidas 2, você encontra esse texto com o contexto da época. Ela conta a experiência da viagem, ela fala dos velhos ajudadores da causa, dos últimos 30 anos, e aqui tem a fonte primária, aqui, ó, a Revista e Arauto, de 20 de setembro de 1892. Então, olha só, no século XIX, fim do século XIX, que ela escreveu esse texto. Né? Então, aqui parece que ela estava manifestando um aconselhamento diante de uma situação do tempo dela. Né? Ela fala, ó, irmãos, não temos nós visto crise após crise sobrevir à obra? E olha que aqui nem tinha acontecido ainda a crise alfa, a apostasia alfa, que daqui a pouco nós vamos ver. Nem tinha acontecido ainda essa crise, que foi uma das piores da igreja. E ela falou que viria uma outra pior que a alfa, que era a apostasia ômega. Poucos adventistas têm ciência desses fatos. Pouquíssimos.
Mas vamos lá. Se vocês quiserem, aqui ó, eu vou colocar o link para vocês dessa revista, dessa matéria, 20 de setembro de 1892, tá? Palestra matinal em Lansing, Michigan, 4 de setembro de 1891, que saiu na revista no dia 20 de setembro, tá? Tá toda a matéria aqui, ó. Eu li toda ela, se vocês quiserem ler também, vai estar aí no link da descrição para que vocês possam ler, tá? Não sejam preguiçosos, não se contentem com o que é dito dos púlpitos, com o que é dito em vídeos na internet, mas vá às fontes para vocês não serem enganados. Eu quero aqui agora ir com vocês para um texto similar, parecido, só que é de uma data um pouco mais adiante, para vocês verem a evolução dos escritos de Ellen White, o contexto da época, porque eles têm costume de dizer, como um pastor me disse uma vez na porta de uma igreja, praticamente me expulsando da igreja, que nós deturpávamos os escritos de Ellen White para justificar o que nós acreditávamos. E eles estavam me acusando do que eles mesmos fazem. Eles pegam os textos e tiram do contexto para justificar o erro deles, tá? Então aqui nós vamos pegar um contexto em um tempo posterior, que é aquele que eu falei para vocês, da apostasia alfa. Vocês podem ver aqui no Mensagens Escolhidas, volume 1, esse capítulo aqui, ó, Alicerces da Fé, capítulo 25, e esse capítulo aqui, ó, capítulo 24, tá? Leiam esses dois capítulos, ó, o Alfa e o Ômega, capítulo 24, 24 de julho de 1904. Percebam que aquele é de 1890 e poucos e esse aqui já é de 1904. Então aqui já é um pouco mais adiante. E aquela crise após crise que ela falou lá, aqui foi mais uma crise, uma das piores, mas que custou aí alguns dos proeminentes pastores da igreja, como Wagner, Jones, foram arrastados aqui nessa crise, tá? Vamos ler aqui então o que ela fala. Um iceberg, enfrentai-o. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé, as doutrinas da igreja, que Deus concedeu a essa igreja, na época em que Ellen White estava escrevendo isso, tá? Que poucas pessoas também sabem quais são essas doutrinas e ignoram esse contexto aqui. Mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em serração, tendo à frente um iceberg. Por várias noites, pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sob um fardo, como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em densa cerração. Súbito o vigia bradou: iceberg à frente. Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés, com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva, e seguiu então seu caminho. Bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha minhas ordens, ouvira as palavras como uma voz que viesse de nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida. Eu devia sem tardança obedecer à ordem. Enfrentai-o. Nessa noite estive acordada há 1 hora escrevendo tão depressa quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio.
Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal, de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Então vejam vocês, aqui ela está falando de uma outra situação. Naquela primeira história, ela fala de uma simples tempestade, que foi, na realidade não foi tão simples, né? O navio ele balançava para lá e para cá, as malas deslizavam de um lado para o outro como bolas, e até o capitão do navio ficou temeroso. Enfim, aquela foi uma situação. Ela usa aquela situação para falar dos problemas que eles enfrentaram ali no século XIX, fim do século XIX. Aqui ela já fala de uma outra situação, um iceberg. Usa a comparação do Titanic, falando que o problema que eles enfrentaram ali na crise alfa, com o Dr. John Harvey Kellogg, com o panteísmo, mas não só panteísmo, tem também no contexto a crença dele na Trindade, inclusive usando os mesmos textos que hoje são usados para defender a Trindade, do trio celeste, da terceira pessoa da divindade, esses textos, né? Não aparece aqui nesse capítulo, mas aparece em outras cartas de John Harvey Kellogg a alguns pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia na época, onde pode-se entender isso claramente. Vou deixar um link aí dessas cartas para vocês na descrição desse vídeo. Então, o que ocorre é que aqui ela usa uma outra experiência para uma crise bem maior e que necessitava um enfrentamento. O navio precisava se chocar contra esse iceberg. Agora, imagine vocês a gravidade dessa crise, que fez com que ela escrevesse e trabalhasse diuturnamente para advertir o povo. Vamos ver aqui agora esses subtítulos, o firme alicerce de nossa fé. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. E isso aqui é uma grande verdade. Muitos, não só naquele tempo, ali ela estava falando daquele tempo, mas eu digo muitos mais ainda hoje. 99,9% dos adventistas do sétimo dia, inclusive pastores, não têm ciência, não têm o respeito de quão séria e árdua foi a pesquisa dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia para estabelecerem os princípios fundamentais que nortearam e caracterizaram o início dessa igreja. Eles não têm consciência disso. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Irã Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. E hoje, há poucas horas, né, as pessoas passam na igreja, na escola sabatina, 30 minutos, e acham que estão fazendo muita coisa, né? Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando, em seu estudo, chegavam a ponto de dizerem: nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim. E eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz, que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades, que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos, melhor dizendo, na cidade de Deus, e transmitir aos outros as instruções que o Senhor me dera. Durante todo o tempo eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada. Não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas de minha vida. Fiquei neste estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas.
Por 2 ou 3 anos minha mente continuou cerrada ao entendimento das Escrituras. No decorrer de nossos trabalhos, meu marido e eu visitamos o pai Andrews, que sofria intensamente de reumatismo inflamatório. Oramos por ele, impus as mãos sobre sua cabeça e disse: Pai Andrews, o Senhor Jesus te dá saúde. Foi curado instantaneamente. Levantou-se e andou pelo aposento, louvando a Deus e dizendo: Nunca dantes vi isto. Anjos de Deus estão neste aposento. Revelou-se a glória do Senhor. Toda a casa parecia resplandecer de luz, e um anjo pôs-me a mão sobre a cabeça. Desse tempo em diante tenho sido capaz de compreender a palavra de Deus. Que influência é essa que desejaria levar os homens, nesse período de nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos. Admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenha algo a dizer? Tenho de obedecer à ordem, enfrentai-o. Tenho de proclamar as mensagens de advertência que Deus me dá para divulgar e então deixar com o Senhor os resultados. Tenho de agora apresentar o assunto em todos os seus aspectos, pois o povo de Deus não deve ser despojado. Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos tem-se feito pressão sobre nós com toda sorte de heresias, a fim de embotar-nos o espírito em relação aos ensinos da palavra, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e a mensagem do céu para estes últimos dias, como foi dada pelos anjos do 14º capítulo do Apocalipse. Mensagens de toda espécie e feitio têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados, e sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou mediante sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente, com a mão da fé, aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Sabe, meus amados, esses últimos 50 anos que ela mencionou aqui, a data desse texto, vocês podem perceber aqui, olha. Vocês podem perceber aqui, como eu falei para vocês, ó, 1904, ó, 7 de agosto de 1904. Tá? Isso foi na crise alfa do Living Temple, ó, do Dr. Kellogg. Olha aqui, ó. No livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa de heresias letais, seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não tiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Em outros momentos aqui, ela diz que quando ela viu o ômega, ela tremeu pelo nosso povo. Ela tremeu porque ela sabia que o ômega seria bem pior. E ela disse que... Aqui, ó. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa deste perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Está vendo aqui? Necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez imediatamente antes de seu julgamento e crucifixão. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, qual foi o ômega? Aqui ela está falando do alfa, com John Harvey Kellogg, panteísmo, né? A diluição da divindade. Então, eu classificaria o alfa como a diluição da divindade. Deus está em tudo. Deus foi diluído. Né? O ômega seria a ampliação da divindade. Deus é 3.
E aqui ela cita o texto de João 17, 1 a 6, que vem claramente demonstrando quem é o Deus verdadeiro, né? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meus amados, você sabia dessa história aqui? Você sabia que nas doutrinas originais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desses últimos 50 anos que ela esteve falando aqui, que é de 1904 para trás, ou seja, 1854 a 1904. Nesse período, a Igreja Adventista, com muito estudo, madrugadas adentro, como nós lemos aqui, ela foi, e com revelações diretas de Deus, àquela que menos conhecia a compreensão dos textos bíblicos, que era a irmã White. Deus ele foi revelando a verdade, passo por passo, até as doutrinas da igreja serem estabelecidas. E essas doutrinas elas foram mudadas. Você sabia dessa história? Se você não sabia, pesquise. Assista aqui, vamos deixar no final desse vídeo, o seminário Israel Antigo e Moderno. Você vai ver toda essa modificação, como ela aconteceu. Tá? Então, lê esses dois capítulos, capítulo 24 e 25, de Mensagens Escolhidas, volume 1, para você entender isso, tá certo? E aqui vamos voltar ao eventos finais. Deus porá tudo em ordem, né? Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. Então muitos pensam, não, devo ficar na igreja adventista. Tem heresia lá, tem erro lá, vou ficar lá. Porque Deus vai consertar tudo, meus amados. Toda profecia ela é condicional. Precisamos levar em consideração a época em que isso foi escrito, o contexto em que isso aqui foi escrito, e outros textos que eu vou mostrar agora para vocês aqui no Eventos Finais. Lembra que eu disse que ele é como se fosse uma colcha de retalhos? É uma reunião de textos aqui, textos ali. Vamos agora para o capítulo, o Alto Clamor, capítulo 14. Capítulo 14, aqui do Eventos Finais. Estamos aqui no capítulo 14, é o Alto Clamor. E eu quero ler aqui com vocês o subtítulo. Primeiro, Deus usará meios que nos surpreenderão. Vamos ver aqui. Deus usará meios que nos surpreenderão. Aqui, ó. Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão. No livro está de uma forma o subtítulo e aqui está de outro. Lembre-se que esses subtítulos não são de autoria de Ellen White. Aqui foram os editores que colocaram. Então pode variar. No livro em PDF está instrumentalidades. No livro físico está meios. Mas vamos ver o que é dito aqui. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra. Olha que interessante aqui, ó. Última obra. Pega essa visão aqui e pega essa daqui, olha. E pega essa daqui, ó. Deixa-me ver. Essa aqui, ó. A testa da obra, ó. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem, ó. Caso haja coisas necessitando ser ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Então, a expressão que ela usa é obra. Ela não usa a expressão igreja, não usa a expressão adventistas. Ela fala obra. Vamos agora ver aqui, continuar o texto lá do Eventos Finais. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra. Aqui é o contexto de tempo. É o tempo em que nós estamos vivendo. Os dias finais. A última obra. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano.
Olha. Olha agora, hein? Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar o quê? A obra de Deus. Para ditar até que movimentos se farão quando a obra, olha o tanto de expressão obra que ela fala, a obra avançar, sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Quem Deus vai usar? Esses que estão achando que pode dominar a obra de Deus? Os líderes? Vamos ver. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Olha! Então aqui nós não vemos Deus agora corrigindo o que está errado. Ele toma a obra em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Olha que interessante. Quero aqui ler agora com vocês essa daqui, ó. Solene obra. Ó, na última e solene obra, qual que é o contexto? Não é século XIX, é agora no fim dos tempos. Ó, na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Ah, então não vai ser esses pastores renomados da igreja, não, né? Não, meus amados, vai ser não. Vão se empenhar poucos grandes homens, pouquíssimos desses grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas, as faculdades de teologia. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80 a 82. E aqui, já com o livro aberto, o arquivo do livro aqui, Testemunhos para a Igreja 5, eu quero ler para vocês, porque vocês perceberam aqui no Eventos Finais, deixa eu fechar esses aqui que eu não vou usar mais. Vocês perceberam que aqui no Eventos Finais tem uma reticências, ó. Sempre quando tiver essa reticência, eu sugiro que vocês vão na fonte, tá? Testemunhos para a Igreja 5, página 80 a 82. Vamos ver o que diz na fonte lá. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos independentes de Deus, essa é a parte que não estava, não foi ali para eventos finais. Ó, os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Olha, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em chama concentrada, mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite contemplamos o seu genuíno brilho. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Olha, aos adventistas. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Como é que é, meus amados? Como é que está escrito aqui? Veja só. Essa parte aqui, olha. Nesse tempo, no tempo em que a marca da besta for sugerida a nós com insistência, né? For nos recomendada com insistência, nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Vocês conseguiram entender isso aqui? Ou não? A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que é só aparência.
muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Sabe aqueles pastores que muitos adventistas admiram? Nossa, que homem inteligente, que homem que sabe as escrituras. Essas estrelas vão se apagar. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. Olha isso. Então, meus amados, vocês podem continuar lendo aqui depois, se vocês quiserem, tá? Todo esse testemunho. Olha esse aqui, ó. Há poucos homens realmente consagrados entre nós, poucos que têm lutado e vencido na batalha contra o próprio eu. A real conversão é uma decidida mudança de sentimentos e motivos, é uma virtual despedida das ligações mundanas, um apressado abandono de sua atmosfera espiritual. Um afastamento do poder controlador de seus pensamentos, opiniões e influências. A separação produz dor e amargura a ambas as partes. Essa é a dissensão que Cristo declarou vir trazer. Mas os convertidos sentirão o contínuo desejo de que seus amigos abandonem tudo por Cristo, sabendo que a menos que façam isso haverá final e eterna separação. O verdadeiro cristão não pode, diante de seus amigos não crentes, ser luz e obstáculo ao mesmo tempo. O valor das pessoas por quem Cristo morreu é imenso. Tá, meus amados? Vocês podem continuar lendo aqui, é muito importante que vocês leiam tudo, tá? Não vamos ler para o vídeo não ficar mais longo do que já ficou, mas o que eu quero deixar com vocês é que pesquisem. Pesquisem a história dessa igreja. Pesquisem quais eram as doutrinas dessa igreja. Pesquisem quando algum texto da Bíblia ou de Ellen White é citado a você para tentar justificar algo. Pesquise, vá a fundo. Porque a tocha da falsa profecia tem sido acesa na infernal tocha de Satanás, como a mensageira do Senhor profetizou, para enganar você, para que você ache que os testemunhos estão justificando algo errado, para que os testemunhos estão justificando algo que não é isso que eles querem justificar, mas é a deturpação dos testemunhos que é capaz de fazer isso. Isso aconteceu na época da própria mensageira do Senhor, enquanto ela estava viva, imagine hoje. Pesquisem por si mesmos, estudem, acompanhem aí as nossas playlists, tá? Que eu já deixei disponível aqui ao lado para vocês. E vamos pesquisar profundamente para não sermos enganados. E que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Amém.